Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde para a Alana, para o Cláudio e para o nosso ouvinte. Ô, Ju, hoje, nessa segunda-feira, como era previsto, a hora que o mercado financeiro abriu, o pessoal tava numa pilha de nervos. A bolsa caiu, o dólar disparou, aí o pessoal resolveu sentar no sofá e tomar um cafezinho. E a coisa foi se apaziguando e o cenário mudou completamente. O dólar despencou e as ações da Bovespa estão terminando aí o dia em alta. O que aconteceu? Por que o pessoal mudou de ânimo assim tão repentinamente nesse pós-eleições, hein, Ju? É até surpreendente, né, o resultado aqui do fechamento. O Ibovespa fechando em alta de 1,31%, no mês alta de 5,45%, a gente está acabando aí o mês de outubro, e dólar com queda impressionante, aqui, ó, 2,54% de queda. Dólar que bateu 5,40 de manhã, fechou em 5,16. E foi um dia que o mercado internacional, que em vários momentos as análises eram essa, né? Porque já está meio que no preço, a gente já, né, já esperava que o Lula tinha maior chance e tal, e acabou seguindo o mercado internacional, mas o mercado internacional teve um dia ruim, porque tem expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos essa semana, de recessão e tal. Então, as bolsas nos Estados Unidos fecharam em queda. Ou seja, a gente não acompanhou o mercado internacional. Foi uma reação positiva ao pós-eleições, né? E aí, a explicação, Cris, de manhã, o risco que parecia mais forte ainda era o risco de contestação do resultado, porque o presidente Bolsonaro não reconheceu até agora, né, a vitória do Lula, e aí tinha esse clima de insegurança em relação à contestação. E aí, conforme o dia foi passando, né, as horas foram passando, ficou parecendo que esse risco também foi diminuindo, com os principais aliados reconhecendo ontem mesmo, né, os presidentes da Câmara, do Senado e etc. E aí, ao longo do dia também começou a pesar mais a leitura de que, primeiro todo mundo ficou querendo saber até agora quem vai ser o ministro da Fazenda e tal, os desafios fiscais por conta disso, né, porque é muita promessa de gasto, e o Lula é visto como um governo que tem uma propensão a gastar mais do que o governo Bolsonaro, com a presença maior do Estado na economia, né, com promessas de obras públicas e tal. Inclusive as construtoras hoje bombaram na bolsa as ações. Mas acabou pesando o fato de que o Lula teria que caminhar para o meio também, para o centro. Vai ter que fazer uma composição com a direita, porque não adianta fazer só com a esquerda, né, com o PSDB, que não tem como governar se não fizer acordos. Na própria campanha para ele se eleger, ele precisou ir para o centro, né, para ganhar a eleição. Então, isso limita o risco de uma agenda de esquerda mais radical, limita retrocessos também de projetos que já foram implementados. Então, no final das contas, ficou uma visão que já era mais ou menos essa até antes da vitória do Lula, que a diferença na agenda econômica, principalmente nos 100 primeiros dias, seria muito parecida, porque eles têm uma limitação para gastar, eles têm teriam que enfrentar situações parecidas, não tem muito como inventar, tem que fazer o orçamento agora, né, caber dentro do orçamento aquelas promessas principais que todos eles estavam prometendo, principalmente manter o Auxílio Brasil de R$600 a partir do ano que vem, que é a garantia só até dezembro, e outras promessas que eles vão ter que, né, dar conta de encaixar. Então, a leitura, Cris, no final das contas, foi que vão encontrar o meio do caminho, algo que não vai ser um desastre. Hoje mesmo o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, me disse em entrevista hoje cedo no Band News TV que eles pretendem fazer um gasto acima do teto de gasto, ou seja, até o Bolsonaro já fez e faria também, mas que seria uma exceção enquanto eles discutem uma mudança na regra atual
do teto de gastos. Ou seja, eles vão criar uma nova regra ou vão mexer nessa regra atual, enfim, não vai ser como é, mas garantir uma responsabilidade fiscal, uma regra que garanta que o governo tem responsabilidade com as contas públicas, mas não essa, que já não seria possível, né, não caberia mais para as demandas atuais. Então, Cris, venceu aí essa visão de que o mundo não vai acabar, né, que vai ter algo meio que no meio do caminho e que não vai ter radicalismos. Então, é isso que fica. Agora, amanhã tudo pode mudar, né? Porque a gente está vivendo uma volatilidade, a gente precisa saber ainda todas as perguntas, né? Quem vai ser o ministro? O mais cotado é o Meirelles, mas pode ser um nome mais político. E aí quem seria a composição em volta dele? Porque se for uma composição político na Fazenda e uma composição mais técnica em volta, como foi na época do Palocci, que era um político, mas tinha o economista Marcos Lisboa, por exemplo, dando esse suporte técnico, foi bem recebido pelo mercado, né? Então tem uma série de detalhes ainda que a gente precisa saber quem que vai ser o nome, quem vão ser os nomes também em áreas estratégicas, né? Então, enfim, a cada anúncio, a cada movimentação, provavelmente a gente vai ver um sobe e desce até ter aí uma segurança maior de uma agenda econômica mais clara. Ju, a gente entrevistou ontem à noite, logo depois do resultado, daí quando se confirmou a vitória do ex-presidente Lula, e entrevistamos também o ex-ministro Henrique Meirelles. Ontem na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. É verdade. Me pareceu que ele está louco para ser alguma coisa, né? Ele disse que, inclusive, quando lá atrás chegou a ser mencionado por algum interlocutor, algum intermediário ali da relação dele com o Lula, dele voltar a presidir o Banco Central. Na conversa que você teve com ele, ele deixou escapar alguma coisa? Ele tá doido para ser alguma coisa, eu não tenho dúvida disso, mas eu tô achando que não vai rolar não. Viu? Eu ia te perguntar justamente a mesma coisa do Cláudio, eu ia justamente citar essa disposição que o Meirelles colocou para vocês na entrevista ontem, viu, Cláudio? Ele tá doidinho, né, Juliana? Tipo, pra alguém virar para ele e falar assim, chama o Meirelles! Ele vem, vai saber para onde ele vai, né? Exatamente. Ele não se coloca como ministro, mas ele aceita, né, dar as entrevistas, já deu, como o Cláudio lembrou, ontem mesmo à noite ele já aceitou falar, né, hoje de manhã falou lá na TV, falou na Rádio Band News, então está falando para vários canais, né, para que a visão dele seja, enfim, bastante conhecida e que ele fique ali nos holofotes, né? E ele fala com o próprio mercado financeiro, acho que no fundo quer acreditar que ele seria escolhido, porque ele é um nome que tem credibilidade e tem, principalmente, que é uma questão que o Cláudio entende melhor que eu, o poder de atrair, né? Bons nomes também, porque tem esse papel, né, Cláudio, político, assim, dele também ser visto não só como um bom técnico, como alguém que tem essa capacidade de atrair bons nomes também ali em torno dele. Ele confere uma credibilidade, né? Ele tem essa credibilidade técnica e politicamente também parece que ele teria esse poder de atrair, né, bons nomes ali em volta dele. Então o mercado está meio que torcendo também para que seja ele, mas ele falou, olha, não estou negociando nada, né? O Lula acabou de ganhar, ontem foi dia de comemoração e tal, então vamos aguardar, né, e tal, mas quando você faz as perguntas, ele se coloca ali como, inclusive na entrevista que o mercado financeiro citou muito antes das eleições, uma entrevista que o Meirelles deu para o Valor Econômico foi vista como uma mensagem subliminar do governo Lula para o mercado. O mercado comentou muito essa entrevista do Meirelles, onde ele já dizia que eles iam gastar, mas que iam gastar com responsabilidade, né? Que o mercado diz que aceitaria até esse gasto que passaria dos limites, né, da lei e tal, mas que é só algo para poder dar tempo deles discutirem uma regra que vai passar credibilidade, etc. e tal. Então ele já se colocando ali, né, e o mercado já lendo como o Meirelles sendo a voz para acalmar gastos, né, muito acima do que seria o necessário nesse momento, né, que o PT chutaria o pau da barraca, né, gastaria tudo que pode, o que não pode, e o Meirelles entrou, né, com essa postura, olha, ele inclusive é o pai do teto de gastos, né, olha, o teto
ele vai ser mexido, mas vai ser mexido dentro ali da responsabilidade, né? Mas, enfim, vamos ver se vai ser ele, porque tem o Alexandre Padilha também, que ele é o segundo mais cotado aí do mercado financeiro, foi ministro também, né? O Padilha da Saúde, né? O Alexandre Padilha, não é o perfil técnico, mas teria que em volta do pai, o mercado não ia gostar se fosse Padilha, sem estar acompanhado de nomes técnicos em volta. Então tem muito detalhe ainda. Tem muita gente preocupada agora com o BNDES, porque circula o nome de uma pessoa que seria bem para a esquerda e o BNDES poderia voltar a ser usado para financiar grandes obras e não o papel que ele tem hoje, mais de infraestrutura e tal. Enfim, aí o pessoal começa a catar, né, os detalhes daqui a pouco para ter essa segurança toda aí nos próximos dias. O que tem de gente como o Meirelles ali botando a cabeça de fora, estamos aí, hein? Qualquer coisa. Eu comecei a apurar assim, os nomes que poderão compor o governo do Lula. O que é curioso é assim, 90% é de gente das antigas. É reprise, né? É uma reprise, assim, uma demonstração, inclusive, daquela coisa que o Schiller sempre fala, né? Da dificuldade que o PT tem de renovar suas lideranças, né? Ao começar pelo próprio Lula, né? Ele sentou praça há 40 anos que comanda o PT com mão de ferro e acaba não permitindo, não porque ele decidiu isso, né? Mas pela presença dele tão forte, acaba inibindo o surgimento de novas lideranças. Nessa categoria tem Haddad, Aloysio Nunes e Mercadante, né? Além do Padilha que a Ju citou, e Marina Silva, né? Que também foi ministra do governo no passado. Acho que nomes que podem surgir, com certeza Simone Tebet, né? Pela posição, pela postura que ela adotou durante a campanha, e eu li Felipe Salto, não sei, secretário da Fazenda de São Paulo. Né? Felipe Salto, que ontem, depois das eleições, publicou uma série de posts aí na internet, inclusive elogiando a eleição do Lula. Tá todo mundo botando, estamos aí. Exatamente. Acenos de todas as partes. Exatamente. Aliás, só para fazer uma parte aqui sobre Alexandre Padilha, que é médico de formação, seria seria um Antônio Palocci II, né, Ju? Né? Tem essa lembrança de lembrado. Né? Agora, o Alckmin também poderia assumir o ministério, né? Tem muita gente esperando que ele poderia assumir o Ministério da Indústria e Comércio, que o tal Ministério da Economia grandão seria dividido agora como era antes, né? O Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio. Então, o Alckmin voltaremos aos 40 ministérios. Aos 40 ministérios. O drama de pôr o Alckmin no ministério, né, Cláudio, é que vira aquele problema do Zé Alencar, né? Como que você demite o vice, né? Vira problema. Mas também ele não é não tem o perfil de alguém que vá tomar qualquer medida que possa provocar uma situação como essa, né? Ele é muito cauteloso, muito medido, muito comedido, né? Não creio que ele corresse esse risco, mas de fato é um incômodo para o presidente nomear o vice, porque é vira uma figura indemissível. É isso aí. Gente, agora, eles têm que correr, viu, porque a prioridade -1, né, nem a 0,1, -1 é que a partir agora de novembro vão votar o orçamento, né, que vai valer para 2023. Então o pessoal aí do PT tem que articular já agora no Congresso para tentar já adiantar alguns gastos aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí todo mundo acompanhar isso também já a partir de novembro agora.